Fala galera, show do canal Biofortes. Dessa reta final de preparação para o Enem, eu trouxe aqui o meu amigo, o nosso amigo do canal Biofortes, professor Samuel. Tudo bom, professor? Beleza, Tenor. Show! Tranquilo. Professor Samuel é professor de redação super conceituado aqui em Teresina. Um dos melhores professores de redação que nós temos aqui em Teresina, Piauí. E ele vai passar para você aquelas orientações essenciais para que você consiga fazer uma excelente redação. Professor Samuel, dá um abraço aí para o pessoal do canal Biofortes. E aí galera, tudo bem? Sou o professor Samuel. Eu estou aqui hoje para a gente fazer dar essas dicas aí antes da prova, né? E dizer que todos aqui no canal Biofortes são muito bem-vindos. Nós estamos diante aqui de uma insumidade, Não sei nem. respeito total. Respeite aqui o canal do Antenor, né? E vamos lá. Legal. Rapaz, agora eu queria saber, Samuel, por que as pessoas têm tanto medo de redação? Porque desde o 5º ano, ou até antes, em algumas escolas, as pessoas começam a redigir redações. Redação é tão difícil assim mesmo? É difícil redigir, é difícil escrever. Por que desse temor? Vamos lá. Antenor, assim, eu costumo dizer para o aluno que em relação a aprender a escrever, a gente tem um processo que passa pela leitura. O que tu falaste aí é muito interessante, porque a partir dos primeiros anos na escola, a leitura é incentivada, né? Ou pelo menos deveria ser incentivada na maioria das escolas. E essa leitura, ela vai ser um fator inerente a uma produção efetiva, né? Muito importante a leitura. Agora, acontece o seguinte, a gente sabe que é fato isso. Nós temos ainda uma defasagem em relação à leitura e à produção textual. E isso vai culminar, a gente costuma dizer, é um gargalo do ensino médio, né? Entendi. O aluno chega lá com muita deficiência e com essa deficiência ele quer suprir com mais rapidez. Aí entra o papel do professor com todas aquelas dicas para ele conseguir êxito da forma mais rápida possível. Então, assim, a dificuldade em redigir, ela é uma dificuldade resultante da falta de leitura. São pilares, são pilares. A leitura, a produção, a quem quer ter êxito, quem vislumbra um resultado interessante, ele tem que escrever e concomitantemente ele tem que ler também. A informação, ela é importantíssima, né? No caso do Enem, aqui já tratando do Enem, por exemplo, que é o famigerado Enem, né? É o vestibular que movimenta o país. Nós sabemos que o Enem, ele vai ter esse suporte. Ele exige do aluno uma leitura, um conhecimento que a gente chama em redação de esofórico, ou seja, a proposta está lá, ele vai ler a proposta, ele precisa interpretar, e aí toda essa carga de leitura que ele tem ao longo da vida, né, vai funcionar muito bem no dia dessa prova. Mas se ele não tiver esse, a gente chama até de conjunto de informações para trazer para a prova, e na hora de produzir ele não tem essa técnica constante, o hábito de produzir, ele vai sentir mais dificuldade. Mas dá para produzir. Era isso que eu queria. Calma! Você que está aí, olha só a palavra do professor, a firmeza aqui. Tanto você que tem uma vasta leitura, uma experiência em redigir várias redações ao longo da sua vida, ou você que não tem uma leitura tão aprofundada e também não tem habilidade de redigir, seja qual for o motivo, o professor Samuel está aqui para isso, para passar as dicas que são fundamentais para ambos se saírem bem no Enem. Vamos lá, a redação do Enem não é necessário colocar título. Não, durante muito tempo, os alunos até um certo conflito aqui de interpretação. A proposta do Enem, aliás, o edital do Enem não traz a exigência do título, mas ele diz que é opcional. A gente costuma passar, isso é uma dica importante, viu, Tenor? A gente costuma passar para o aluno que se ele treina, como tudo na redação, né? Se ele treina a redação e treina o título, né? Ele vai identificar o texto dele. Entendi. O texto dele vai ser identificado. Então você tem um rol de redações, um avaliador que corrige em média 100 redações, 200 redações por dia. Um bom título, ele prende a atenção do avaliador. É algo diferente em relação às outras. É que nem numa sala de aula tem vários alunos, quando uma pessoa diz, meu nome é Stephanie, então é um nome mais que não é tão comum, que aí chama mais atenção. Então, o fato da redação dele ter um título já destaca em relação às outras. Então, você recomendaria, se a pessoa está segura, colocar o título no início da redação ou depois que concluir a redação? Eu vou dar o título para o aluno agora. Vai dar o título? Vamos seguir, vamos fazer o seguinte. Lembra, olha a dica de título. Mesmo que você não tenha um seguro, eu tenho certeza que hoje
você já tem um conjunto de informações, de teorias, né, de teses filosóficas, sociológicas, ou aquela obra literária, que obra literária é interessante para a redação, que vai corrigir teu texto. Olha só você aí que está inscrito nesse grande canal que é o Biofortes. Se você perceber, tiver realmente essa dica, essa percepção de que quem vai corrigir teu texto é alguém que está formado, foi formado em letras portuguesas. A ideia da literatura é muito interessante. Enfim, vamos para o título. Se você já tem aquele reservado, aquele repertório, lembra, se for uma citação, sinônimo para citação, tu usou porque tem uma importância dentro da argumentação. Vamos supor que você utilizou algum argumento e embasou nesse argumento uma tese filosófica. Ok? Você vai referenciar, você vai dar um nome a esse escritor. Vamos supor que você utilizou, vou dar um exemplo já para esse Enem. Bora lá? Certo. Para esse Enem, vamos falar de automedicação, um tema na área de saúde que nunca caiu. Vamos supor que você lembra do emplasto Brás Cubas, lá em Machado de Assis. Sim. Então você colocou Machado de Assis, fez esse contexto inicial, né? Aí, professor, e me diga uma coisa, e o título fica como? É só você lembrar. Se você colocou o emplasto, você vai lembrar que o emplasto dele, do Brás Cubas, que é um remédio. Que é o emplasto? O emplasto é um remédio que o protagonista, né, o Machado de Assis lança um protagonista que, ironicamente, tenta resolver os problemas da humanidade, as doenças, todas as hipocondrias, por meio de um remédio que não solucionou a própria doença que ele contraiu. É uma ironia típica do Machado de Assis. O aluno pode trazer isso para o texto. A ideia de se produzir um remédio para resolver problemas. Um tema sobre automedicação, aluno Biofortes, tranquilamente. Agora preste atenção, o título, essa realidade é uma realidade do Machado de Assis. Sabe o que tu faz? Pega o escritor, o nome do escritor ou sobrenome do escritor e você adjetiva. Se tem um peso argumentativo no teu texto, tu adjetiva. Vamos dar sinônimos primeiro para pensamentos. Um pensamento tem como sinônimo aforismo, máxima, olha que lindo antenor, para identificar apotegma, olha só. Apotegma, eu não sei nem o que é isso. é um assertivo, é uma afirmação dada de cunho certo, né? Então, se ela tem uma importância no meu texto, eu vou no meu título e digo apotegma, assertiva, adjetivo lá o nome do escritor, assertiva machadiana. Legal, cara. Aí você fez um título que já é por si muito chamativo para o corretor do Enem. Exatamente. Então ele já vai corrigir aquele teu título já com um olhar diferenciado. Tendenciei o meu leitor especializado. Ou seja, nós somos seres humanos, não tem como a pessoa não ter uma queda, né, por um partido em relação ao outro, não tem como ficar completamente em cima do muro. Então o corretor ele já vai se apaixonar pelo teu texto com base em um título. Não, tem alguns fatores, e aqui eu vou revelar no canal, sem medo de ser feliz. Eita. Tem alguns fatores que tornam mais importante ainda esse cuidado com certos critérios, né? Por quê? Porque no Enem você tem muitos textos que simplesmente trazem a frase delimitadora como título. São textos de todo nível. Esse avaliador ele não pega só textos bons, medianos ou excelentes. Então ele tem uma carga de textos. E esses textos são de um nível, vamos dizer assim, bem precário. Quando ele se depara, né, nesse rol de textos, que ele vai corrigir em média em 15 dias, né, 200 por dia, olha a quantidade de texto. Então toda vez que ele pegar um texto com cuidado, né, com detalhes, no título, ou bem margeado, né? Sem muita mácula, sem muita mancha, ele vai receber, a recepção dele é completamente diferente. Aí é só cumprir todas as competências exigidas do Enem. Então, a aparência, pelo que eu estou vendo aqui, a aparência ela conta bastante. Claro, é diferenciado. O aluno, eu digo sempre, aluno de vestibular, de concurso, ele tem que entender muito bem, não só o edital, ele tem que entender o pensamento da banca e como o processo é feito, principalmente em redação. Legal. Então você já falou aqui para os nossos ouvintes e de assinantes aqui do canal Biofortes. Se você estiver gostando do nosso vídeo, por favor, não esqueça de dar seu like, de se inscrever aí no nosso canal. Já falamos do título, inclusive já sugeriu um provável título, um provável tema
para a redação do Enem desse ano de 2019, que seria sobre a automedicação. Automedicação. Né? Então leia um pouco sobre isso, ainda há tempo para fazer leitura sim. Mas vamos lá. O que o aluno deve, na verdade, o que ele não deve esquecer de colocar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão? Na introdução, quais são os elementos chave que o aluno deve colocar na introdução de uma redação? O que seria essa introdução? Tranquilo, Antenor. Olha só, isso aqui é importantíssimo, muito importante, principalmente para a prova do Enem. A gente sabe que a dissertação é um texto científico, mas a nível de ensino médio, nós temos uma tipologia, um gênero que é a redação escolar. Né? O que o aluno tem que pensar? Ele vai pensar que o Enem ele tem uma cultura de respeito, né? Ele vai suscitar todo ano um tema que discuta um direito humano violado. Então a primeira grande dica é identifique, até interpretativa para a gente chegar na introdução, identifique na leitura ali da proposta que direito está sendo violado. Ano passado, por exemplo, o direito à autonomia, à liberdade estava sendo manipulado. Né? E sem saber, evidentemente, disso, a manipulação acontece assim e na internet. Esse ano você vai fazer isso, olha o que eu estou te dizendo, aí depois faz a reprise, viu, Antenor? Só recorta essa parte. Você tem que, esse ano, mais do que nunca, tá? Prestar atenção que direito humano está sendo violado. E sabe o que eu vou fazer com isso? Eu vou apontar na minha introdução. Eu identifico que direito é esse e já vou partir para essa atitude dissertativa. Eu já digo que é um problema, eu já digo que viola ou que negligencia, vilipendia um direito humano e já aponto que é necessário discutir, é necessário resolver isso. Né? Eu não tinha pensado dessa forma. Então sempre os textos básicos, os textos de apoio, sempre eles expõem algum direito humano que foi violado. Por exemplo, a questão da gestação, a questão do aborto, por exemplo, a automedicação também, a questão da falta de assistência por parte do poder público. Então sempre tem algo que o ser humano foi violado o seu direito. Sempre. E aí você, na introdução, identifica qual foi esse direito e mostra que ele foi violado. E que ele precisa ser resolvido. Aí tem uma dica fundamental. O aluno vai pegar, ele vai analisar aquela frase delimitadora e vai entender o seguinte: nós temos ideias, planos gerais de atuação. Dá um exemplo, Samuel, vamos lá. 2017, a área de atuação, de discussão era educação, formação dos surdos. Ano passado nós tínhamos tecnologia, especificamente a web, né? O espaço ali da internet, a navegação. Aí o aluno vai fazer o quê? Ele vai olhar para as ideias específicas. Eu não ia falar sobre internet, eu ia falar sobre manipulação, sobre controle, sobre o usuário dentro desse espaço que é a internet. O que é que eu tenho que fazer enquanto aluno que pretende se dar muito bem na redação do Enem? Eu vou entender isso e vou registrar todas essas ideias na minha introdução. Porque eu vou mostrar para o meu avaliador que eu entendi o tema. Vamos lá? Não fugiu do tema. Vamos lá, suponha. Eu vou supor. Uma boa tese para o ano passado, você ia dizer, ó, diante dessa manipulação, diante desse controle do usuário por meio da internet, é necessário que o direito à liberdade, o direito à autonomia intelectual seja garantido. Fatores que precisam ser mitigados, discutidos, tá? Pela sociedade, pelo Estado, era uma boa tese. Então eu posso começar a introdução com diante. Exatamente. Porque quando eu falo diante, eu estou já me referindo ao contexto promovido pelos textos de apoio. Né? E aí diante disso, ou seja, eu já estou dizendo que eu li o texto de apoio e aí eu vou... E já construí uma ideia inicial. Eu já pensei em uma ideia inicial. Olhando para a manipulação, isso é importante. Olhando para a manipulação do passado, eu poderia pensar em qualquer forma de manipulação. Muitos alunos se deram muito bem porque foram a certas perspectivas históricas de manipulação. A era Vargas no Brasil. Falaram também de como a manipulação já sempre existia, por exemplo, a época do nazismo, com propagandas. Mas ele contextualizou. Aí ele chegou e disse, hoje esse contexto acontece muito na internet. Isso precisa ser resolvido. Agora, isso aí tudo é a introdução. É a introdução. Aí depois eu vou para o desenvolvimento. Nesse desenvolvimento eu vou dar exemplos
dessa situação no Brasil, no mundo, vou dar argumentos. O que seria esse desenvolvimento? Ainda estou meio perdido ainda. O que seria esse desenvolvimento? Vamos lá. Lembra que eu falei aqui que essa atitude de resolver o problema e todo esse problema deve estar registrado na introdução. Correto. Ok, mas na introdução há sempre também uma tendência que a gente passa para o aluno, aí uma particularidade. A gente pede que o aluno identifique ali as principais causas daquele problema que está sendo colocado à frente dele para ser analisado e discutido. Ano passado, a manipulação acontece quando você não percebe. Então, se ela acontece quando você não percebe, você usa a internet, segundo o IBGE ano passado, 65% das pessoas que utilizaram a internet ano passado no Brasil, aliás, em 2016, elas tinham de 10 anos ou mais. Então, assim, eu olho para um contexto desse, sabendo disso, muita gente usa a internet, mas não sabe o que é algoritmo. Então, eu partia para um discurso que apontava já na introdução. Esse problema decorre, olha só, diante desse contexto de manipulação do usuário, esse problema decorre da falta de informação. E além da falta de informação, eu poderia apontar outra, que é um queridinho dos alunos num viés argumentativo. Apontar a falta de instrução feita pelo Estado, a falta de investimentos ou de leis que possam punir esse tipo de atitude de grandes empresas manipulando. Mais uma vez, então, um direito humano sendo violado. E aí eu Um sinalizo dos culpados seria o Estado. Eu sinalizo na introdução. Então eu comecei lá na introdução com as palavras diante disso, que é mostrar o contexto. Isso. E no desenvolvimento, como foi a palavra que você utilizou? Aí eu utilizaria lá registrar. É um plano que a gente faz. Eu registro para o avaliador que um dos motivos da minha introdução é a falta de informação do indivíduo. Que um dos motivos da minha introdução lá registrado é a pouca atuação do Estado. Pronto, aí você já fechou dois argumentos. Importante, Atenor, eu trabalho na mesma ordem em que eu apresentei. Aí tem uma dica para o canal também. Não se limita, porque a gente sempre passa para o aluno, não se limita em relação a ideias. Você percebe que a internet é muito bacana. Ok, ó, a gente está passando informação para os alunos, mas a internet também tem sua vilania. A internet, ela te controla, olha o tema do ano passado. Então eu poderia construir um raciocínio no primeiro parágrafo de desenvolvimento, falar das benesses da internet. E no segundo parágrafo de desenvolvimento, dos prejuízos, dos problemas. Seria um parágrafo, um raciocínio de contra-argumentação. Legal, excelente. E a conclusão? Tem gente que faz uma redação, a introdução perfeita, o desenvolvimento fantástico, mas na conclusão ele se contradiz. Como é que eu faço para fazer uma conclusão perfeita? O que é uma conclusão? Em palavras bem simples, conclusão seria isso. O que seria? Bora lá, vou tentar sintetizar porque é o seguinte, o Enem criou uma nova conclusão no texto dissertativo. Porque o texto dissertativo, ele demanda algumas atitudes que já são típicas do texto dissertativo, como por exemplo fazer síntese dos argumentos e alguns prognósticos, algumas observações finais, né? Agora o Enem ele veio com essa pegada dos direitos humanos. A gente sabe, né, Antenor, que a TRI ela vai exigir isso do aluno, estar diante de uma situação, problema e chegar a uma intervenção. Se posicionar, né? Exatamente. Esses critérios da prova objetiva eles perpassam para a prova de redação, são repassados. E a proposta de intervenção, o aluno capricha no final, em geral. Não é obrigatório, mas em geral ele chega, olhou para tudo que fez, é um resultado, portanto. Ele olha para tudo que fez, chegou no final, ele diz assim, para resolver o primeiro problema, não com essas palavras, mas para seguir essa linha de raciocínio. Para resolver o primeiro problema, aí ele vai pensar nos 5 elementos obrigatórios. Ele vai pensar no agente para resolver, ele vai pensar na ação, no modo, no efeito e no detalhamento de qualquer um desses elementos. Só que muitas vezes o aluno coloca mais um problema, que é o segundo parágrafo, por exemplo. Aí no segundo parágrafo ele resolve logo em seguida no final. No final ele vai lançar outro agente para resolver especificamente e na mesma ordem que ele apresentou no início. Pronto, eu já mentalizei aqui a redação. Na introdução, você identificar qual é o problema apresentado. Beleza. No desenvolvimento, você vai colocar 2 possíveis causas daquele problema. Beleza. E na conclusão, você vai falar das possíveis soluções para aqueles problemas. Ou das soluções, ou então de consequências daquele problema. A gente diz assim. A gente diz que muitas vezes os temas do Enem são delicados. Nem tudo eu posso resolver, mas eu posso mitigar.
eu posso diminuir. Mitigar diminuir, falar de medidas que amenizam o problema. Vou dar um exemplo. Poderiam corrigir. Isso. A proposta de 2015, a persistência da violência contra a mulher, ela não acabou ainda. Ela não foi. Hoje nós ainda temos a violência contra a mulher. Então, aquele ano você já perceberia claramente que a tua melhor proposta era reduzir esse dano na sociedade, que é histórico. Né? Então, sempre na conclusão, relatar possíveis intervenções para reduzir aquela agressão ao direito humano, que é o tema-chave do Enem, o direito humano que está sendo violado lá naquele ano da redação do Enem. Amigo, agora eu quero propor para você um desafio. Ai, meu Deus do céu. Para quem está aí no canal Bill Fortes, é assim, professor Samuel, eu sei que é muito difícil. É muito difícil. Mas eu queria que o professor Samuel dissesse assim, olha, o tema da redação do Enem, se for esse, lógico que é um palpite, você com certeza com os seus alunos, você trabalha nas suas escolas, você já trabalhou todos os títulos possíveis. Certeza que nenhum título da redação do Enem esse ano não tenha sido trabalhado com o professor Samuel na escola em que ele trabalha. Porém, eu quero que você aposte em um título e diga, olha, o título da redação, se for esse, qual seria, o que eu usaria na introdução, no desenvolvimento, o que eu poderia suprir o aluno com argumentos para ele fazer essa redação. Caso seja esse tema, o aluno não assiste lá no canal Bill Fortes, agora eu vou me sair muito bem nessa redação. Qual seria o possível tema para esse ano, um tema apenas, para esse ano de 2019 no Enem? Vamos lá. E vai dialogar com a tua área. Eu quero lembrar primeiro para o aluno que o temas que envolvem saúde nunca caíram. 21 anos de Enem nunca foi tema no Enem. É mesmo? Nunca. Então eu aponto muito, sabe por quê? Porque nós temos dramas que você, eu tenho certeza que já trabalhou também com muito respaldo, como o problema da vacinação, o problema das epidemias, né? Mas eu vou apostar em outro problema, que é um dano de saúde e um dano mental. Eu vou apostar na área de doenças mentais. Doenças mentais. Nós temos hoje um bom ano, infelizmente, desde 2017, a ONU ela aponta, que já pode ser um repertório para ti, a ONU já aponta a depressão como uma das doenças mais incapacitantes do mundo. Porque quem sofre com a depressão, por exemplo, né, tem essa síndrome aliás, tem essa atitude da exclusão, né? Ele se exclui, né? Ele, nos piores casos, pode também ter essa questão do autoflagelo, né? Também a questão do suicídio. Mas a ONU já aponta hoje como uma doença mais incapacitante do mundo a depressão, né? É um problema. Agora só interrompendo. Puxa, mas o aluno que está fazendo algo sobre depressão, eu acho que eles não iriam utilizar o nome depressão, eles iriam utilizar o quê? Algum outro palavra sinônima, alguma coisa assim? O que você acha? Assim, ou eles vão direto mesmo, a depressão? Sim, tranquilo, porque assim, se a gente falar em doenças mentais, a gente não sabe como é que vai, você não sabe como é que vai vir a perspectiva de frase delimitadora, né? Mas doenças mentais hoje, você tem, por exemplo, agora no primeiro semestre, o Brasil foi eleito, infelizmente, né, como o país com mais pessoas ansiosas no mundo. A ansiedade é um problema de doença mental. Exato. A síndrome de burnout que atinge muito nossos colegas e nós professores também. Então, se eles falarem doenças mentais, a pessoa que vai estar lá para redigir, ele vai poder escolher um viés de alguma doença para falar como é que seria. O aluno vai perceber isso. Em 2017 era a formação educacional dos surdos no Brasil. Sim. Então ele não ia falar da educação brasileira, mas a educação especificamente dos surdos. Ano passado o aluno não ia falar só sobre a internet, mas como o uso manipula os meus gestos, os meus gostos, as minhas preferências na internet. Então ele vai especificar. O tema pode vir especificado, tá? Eu posso ter um tema como, por exemplo, o problema mental ainda dentro dessa perspectiva. Tem que amarrar, né? Isso. O problema mental é sofrido pelos policiais brasileiros. Olha que tema.
diante do contexto aí que nós temos de governo, diante dessa presidência, diante da presidência do INEP, é um tema de saúde e que versa sobre um profissional que sofre uma carga muito grande. Entendi. Então pode vir. Se ele cobrar síndrome de burnout, por exemplo, eu vou falar da síndrome de burnout e posso chamar ela de uma doença mental. Né? Se ele trazer como depressão também. Sabe o que é mais interessante? Então, o aluno diz assim, professor, mas depressão é um tema muito delicado, os alunos não vão conseguir resolver, não vão conseguir falar. Isso exaspera, mexe muito com o íntimo das pessoas. Só que eu queria lembrar ao aluno que em 2015, a persistência da violência contra a mulher, cerca de 20 mulheres denunciaram violência dentro de casa, aproveitaram o momento da redação. Isso é muito forte, muito pesado. E essas redações foram parar na mão do ministro à época, em 2015. Então, assim, não pense que é um tema delicado e não pode ser cobrado. Pode ser cobrado. Vamos lá. Freud. O Freud traz vários estudos sobre a mente, né? A mente humana. Então você pode também citar em relação a isso. Professor, no meu contexto, você pode falar inclusive da política que sempre existiu na humanidade e no Brasil, antimanicomial, que não existia. As pessoas com doenças mentais, por exemplo, elas passaram por muitos anos dramas que envolviam não só a doença mental, viu, Tenor? Barbacena, em Minas Gerais, maculada, Minas Gerais tem uma história maculada por um hospício que colocava no mesmo espaço bandidos, mulheres adúlteras, pessoas com doenças mentais. Era um contexto indigno. Todos os estudos que nós temos hoje são estudos ainda muito recentes em relação à doença mental. Eu falei do Freud. O próprio Freud já dizia que trabalhar com o psíquico, né, com a psique da pessoa, com todo esse problema aí mental, é algo que se aprende no dia a dia, né? Você vai estudando, vai traçando perfis. Então você já pode começar assim, tá? Tranquilamente, sem problema nenhum. Olha só, que legal. Então, o tema... Loucura, repertório, lembra do simbolismo, lembra da literatura e que o teu avaliador especializado. Uma das temáticas do simbolismo brasileiro era a loucura. Ismália, Cruz de Souza, brasileiro, quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu uma lua no mar. Bom para se falar sobre isso, começar o texto, quebrar ali um avaliador e já começar a falar seriamente sobre isso no Brasil. Puxa vida, então o tema é esse. Doenças mentais. Doenças mentais. Você me deu só uma possibilidade. Não, eu sei que é uma atividade aposta, difícil, né? Aposta. Uma atividade, pronto. Então, se for mesmo esse tema, não vai precisar esse vídeo aqui 1 milhão de vezes, né, do professor Samuel. Sendo ou não o tema, a conversa foi muito proveitosa. Tranquilo. Com certeza, quem está aqui nos assistindo no canal Biofortes, com certeza já está pensando, já está ansioso ali para fazer a redação, porque já tem muitas ideias para colocar em prática. Sim. Professor, eu queria que você finalizasse aqui a nossa conversa, mandando um abraço para todos os alunos do canal Bioforte, mas em especial também para os alunos que você ministra aula aqui em Teresina. Pode citar, inclusive, o nome das escolas que você ministra aula. Tranquilo, vamos lá. Gente, em primeiro lugar, muito obrigado, professor Antenor, pelo convite. É sempre muito bacana, sempre muito importante a gente falar sobre redação. É um processo tão bonito, né? A gente faz por ofício e por amar, né? Fazer com que o aluno pense, fazer com que o aluno seja mais criterioso. A gente vive uma população que tem hoje ainda 11 milhões de analfabetos nesse país. Então é importante você discutir isso em sala de aula, né? Eu queria deixar meu abraço, dizer que acima de tudo é preciso que a gente sempre valorize a caminhada. A gente vislumbra, entenda isso, a gente vislumbra sempre a vitória, o resultado, mas a gente tem que valorizar a nossa caminhada, o dia a dia, porque é ela que vai dar nosso sustento, né, para a vitória. Isso é uma mensagem para vocês que estão inscritos aí, que estão chegando no Biofortes, para os meus alunos aqui no Piauí, né? Todos os meus alunos, todas as escolas, pessoal da Equação Certa, do Instituto Dom Barreto, né? Pessoal do São José, tá? Todos os alunos do grande professor Antenor aqui também, fica meu abraço, tá? E dizer o seguinte, quando a gente treina, quando a gente tem perseverança, nós temos segurança, é acreditar e ter fé. Show, obrigado de coração, Tranquilo. Muito obrigado. E você do canal Biofortes, um excelente Enem para vocês.
confiança, motivação que vai dar certo. Valeu, galera! Show!